Hoje eu vim até aqui com a minha camisa comuna, minha camisa Karl Marx. A verdade é que as teorias de Marx eram uma furada. O cara conseguiu errar em tudo. O comunismo foi um sistema um sistema muito opressor que assassinou milhões e milhões de seres humanos. Não tinha mesmo como dar certo. Mais-valia, valor trabalho, comitê central para definição de preços, isso tudo já foi tentado e falhou miseravelmente. Os preços são definidos pelo mercado. O quanto as pessoas estão dispostas a pagar por determinado bem ou serviço. Se há mais oferta de um produto, o preço cai. Se há maior demanda, o preço vai subir. O comércio ele é baseado em trocas voluntárias. Isso é a base do libertarianismo. Ninguém é obrigado a consumir o que não precisa, assim como o empresário também não vai vender abaixo do seu custo para ter prejuízo. Mas os governos, esses aí se esforçam para distorcer essa lógica, seja através da impressão de moeda, aí, causando inflação e corroendo o poder de compra da população aí no longo prazo, seja através de regulamentações, né, tentar corrigir o mercado artificialmente. Depois a coisa dá errado, aí é fácil achar um culpado, é sempre o capitalismo. E as pessoas vão pedir mais governo e mais governo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vem comigo. Bem-vindos ao canal Estado Zero. Eu sou o Lug e aqui nós falamos sobre libertarianismo, anarcocapitalismo, Bitcoin, teoria das bandeiras, ou seja, tudo para te ajudar a entender o contexto atual e tirar o estado máximo possível da sua vida. Pois bem, o comunismo já foi tentado e não deu certo. A União Soviética colapsou, o Muro de Berlim caiu e o resto é história. A verdade é que existe muito Zé Foicinha por aí, amantes de ditadores como Fidel Castro, Che Guevara, entre outros. Mas o comunismo não morreu totalmente. Ele gerou um filhinho que é o socialismo. A elite viu que esse negócio de autoritarismo repressor não estava dando muito certo. O pessoal tentava fugir de qualquer jeito do comunismo. Pular o Muro de Berlim, sair remando num bote furado no meio dos tubarões aí para fugir da ilha-prisão chamada Cuba. E foi aí que eles tiveram uma grande ideia. Se a gente começasse a distribuir aí coisas grátis, todo mundo gosta de coisa grátis, né? Se a gente, ao invés de fomentar a luta de classes, a gente começasse a fomentar outras lutas, como a de gênero. Sim, porque o comunismo e o socialismo só sobrevivem se houver uma luta. É um contra o outro. Homem contra mulher, preto contra branco. Tem que haver um inimigo para o sistema funcionar. Eles descobriram que o socialismo é uma ótima forma de controlar as massas. Essa coisa de comunismo deu muito ruim, mas o socialismo não. Era uma ideia mais soft. Uma coisa muito mais simpática. Então foi assim que o socialismo triunfou na Europa. Afinal, quem é que não gosta de coisas grátis? Segurança, educação, saúde, benefícios sociais, férias pagas. O problema é que o socialismo está empobrecendo a Europa cada vez mais. Eu vivo em Portugal há 10 anos e tive empresas e ainda tenho empresas na área de tecnologia. Nunca recebi um centavo da segurança social, mas sempre tive que pagar. Além de todos os impostos, como o imposto de renda, o IVA, também tem a segurança social. O Estado português ele é considerado uma mãe, bem-estar social, ou seja, ele dá ou tenta dar benefícios à população. O português ou imigrante ele trabalha com contrato, começa a contribuir e aí já cai na teia de benesses do Estado. Hospital, SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, né? É tudo grátis, excelente qualidade. Mas, como a gente sabe, o grátis só é grátis porque alguém está pagando. E a situação atual é que tem mais gente se beneficiando do que tem gente pagando. E essa conta não fecha. Mas eu sei que esse tema é polêmico, não vai embora não. Fica aí que a gente ainda tem muito o que falar. Tudo isso não é apenas um problema de Portugal. Eu falo de Portugal porque eu vivo aqui. Mas é um problema da Europa como um todo. Todos os países, sem exceção, têm grandes problemas atualmente. Grandes desafios pela frente. E o que fez a Comissão Europeia de Bruxelas, presidida lá pela Ursula von der Leyen? Ela encomendou um relatório para o Mario Draghi, que é um economista italiano. Ele foi primeiro-ministro da Itália, foi presidente do Banco Central Europeu e é um camarada que sabe das coisas. Então, eu dublei a palestra que ele fez na Comissão Europeia
E é realmente assustador o que ele falou, assustador os desafios que a Europa tem pela frente. O que eu fiz? Selecionei alguns trechos da apresentação, né, e vou comentar aqui alguns desses trechos, para o vídeo também não ficar muito longo. Mas se você tem interesse em ver a palestra completa, eu estou criando a Academia Estado Zero. O link está na descrição e, basicamente, isso é um site onde você pode se cadastrar e ter acesso a conteúdo grátis. Grátis não, porque eu estou bancando tudo. Mas para você é grátis. E ainda tem uma primeira versão. Por enquanto é uma primeira versão ali bem simples, mas à medida que o canal for crescendo, a gente vai ganhar mais forças e eu vou ter mais tempo para colocar mais conteúdo. Portanto, se você não inscreveu no canal, é a hora e agora. Vai me ajudar pra caramba. Para acessar pela primeira vez a plataforma Estado Zero, basta criar uma conta com nome de usuário, primeiro nome, último nome, e-mail e senha. Se já tem uma conta, pode entrar com nome de usuário e senha. Então é isso. Vamos lá para o vídeo do Mario Draghi. Pontos importantes aí. Ele afirma que o crescimento vem desacelerando na Europa. Ele está um bocado triste, né? Uma cara meio tensa. E as condições mudaram, o comércio mundial está desacelerando, a China está desacelerando. A Europa não só perdeu seu principal fornecedor de energia barata, mas ganhou um grande inimigo. Então, todos os países estão tendo que aumentar os seus investimentos, né, em armas e se preparar para uma potencial guerra contra a Rússia. Por fim, ele diz que a população europeia está diminuindo e isso aí levanta uma série de questões. Um cenário sombrio, que seria o pior dos mundos para a Europa. Agora, dissemos muitas vezes que o crescimento vem desacelerando há muito tempo na Europa. Mas ignoramos isso. Nós eu diria que até 2 anos atrás, nunca teríamos uma conversa como a que estamos tendo hoje. Porque as coisas estavam indo bem. Estávamos indo bem com a globalização. O desemprego estava caindo constantemente. Mas agora não podemos mais ignorar isso. Agora as condições mudaram. O comércio mundial está desacelerando. A China está realmente desacelerando muito, mas se tornou muito menos aberta para nós. E, na verdade, está competindo conosco em mercados globais em todos os aspectos. Perdemos nosso principal fornecedor de energia barata, a Rússia. E agora temos que começar a nos defender novamente pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, este é o primeiro ano em que a Europa não pode contar com o crescimento populacional para seu aumento. E a população está destinada a diminuir de forma constante. Tanto que até 2040, 2 milhões de trabalhadores desaparecerão do mercado de trabalho a cada ano. Depois ele entra na questão da baixa produtividade. Lembram daqueles benefícios do socialismo que eu falei lá atrás? Agora está cobrando um preço. As ambições importantes, o sonho de uma Europa livre e limpa de combustíveis fósseis, a pressão da China para adotar políticas ESG, mas a própria China que mais polui. Então, por fim, nós queremos preservar o nosso modelo social. Ele disse isso bem claro. Ou seja, o circo está pegando fogo, mas não se pode mexer aí no modelo do bem-estar social. Ou seja, a Europa não está disposta a fazer sacrifícios. Então, agora mais do que nunca temos que nos apoiar na produtividade, mas a produtividade é fraca, é muito fraca. Então, se fôssemos manter nossa produtividade média atual dos últimos 5, dos últimos 10 anos, digamos, isso seria apenas o suficiente para manter o PIB constante até 2050. Mas, com o crescimento desacelerando, a baixa produtividade, nossas necessidades, na verdade, estão aumentando. E elas estão aumentando porque definimos uma série de ambições que achamos muito importantes. Descarbonização, digitalização, fortalecimento da nossa defesa. E, antes de mais nada, e eu garanti que isso estivesse claro desde o início desse relatório, queremos preservar nosso modelo social.
A Europa perdeu 30% dos unicórnios para os Estados Unidos, que são aquelas empresas, startups avaliadas em bilhões de dólares. Eu mesmo trabalhei com mentoria de startups e é muito difícil escalar uma startup na Europa. Primeiro tem a barreira da língua, então cada país fala uma língua diferente e nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque eu falo uma língua só, o inglês, e é possível escalar muito rapidamente. Depois, o investimento na Europa é tudo estatal, é tudo controlado por Bruxelas. Ou seja, cada país escolhe aí qual empresa que vai investir. E, geralmente, eles escolhem as empresas amiguinhas ali, que têm contatos no poder, os chamados amigos do rei. Deixe-me dar um número. Desde 2008, quase 30% dos chamados unicórnios, ou seja, empresas que passarão a valer mais de 1 bilhão de euros. Unicórnios que começaram na União Europeia foram embora e a maioria foi para os Estados Unidos. Então, 30% dos nossos inovadores mais bem-sucedidos se mudaram. E isso precisa mudar. A Europa precisa se tornar um lugar onde a inovação prospera, especialmente no setor de tecnologia digital. E um setor tecnológico fraco, devemos estar cientes disso. Não só nos privará das oportunidades de crescimento da revolução da inteligência artificial que está por vir, como também impedirá a inovação em nossos setores tradicionais, prejudicando sua competitividade. A segunda área é o que o presidente mencionou anteriormente. Então, continuando, ele vai citar a descarbonização, essa ideia fixa que a Europa tem que ser limpa à força, né? Eu acho bacana até, eu gosto de carros elétricos, são bem mais silenciosos, mais modernos, ar puro, isso é bem legal. Mas às vezes as políticas são equivocadas, né? Veja o caso da Alemanha que desligou as usinas nucleares para ficar dependente de quem? Do gás russo, sujo. Imagina quanta grana não rolou aí por debaixo dos panos aí dessa Gazprom aí, né? Dessa multinacional russa, né? E a gente sabe que isso acontece. Que é combinar a descarbonização com competitividade. Ou seja, deixe-me resumir isto. Queremos que a descarbonização seja uma fonte de crescimento. Se todas as políticas estiverem sincronizadas com nossas metas climáticas, e como veremos mais adiante na nossa conversa, isso é um grande se. A descarbonização será uma oportunidade de crescimento. Mas se não conseguirmos coordenar, há o risco de que a descarbonização possa ir contra a competitividade e o crescimento. Temos uma oportunidade de baixar nossos preços de energia. Deixe-me apenas dizer que, ao olharmos profundamente para o nosso mercado de energia, vemos um mercado que ainda foi desenhado para uma época em que o gás natural e os combustíveis fósseis eram o componente mais importante da matriz energética. Agora não é mais assim. O gás natural em 2022, mesmo representando cerca de 20% da matriz energética, definiu o preço em 60% das vezes. Aí ele continua, diz que tem que aumentar a segurança, diminuir as dependências. Então tem aí uma mudança no contexto geopolítico mundial e a Europa tem que buscar novas parcerias, né? E aí eu vejo como uma interessante oportunidade para o Brasil, para o Mercosul, né? Então se o Brasil ficar esperto, ele pode se dar bem nessa história aí. Mas a gente vê o momento do Brasil, o governo que o Brasil tem nesse momento, então, infelizmente, não dá para esperar muita coisa, né? Automotiva. A terceira área deste relatório é aumentar a segurança e reduzir as dependências. À medida que a era de estabilidade geopolítica se esvai, amadurecemos para dois conjuntos básicos de dependências. Um são as dependências econômicas. As matérias-primas que usamos em todas as nossas produções estão nas mãos de um setor privado, de poucos fornecedores. E então temos dependências de segurança, dado que a geopolítica piorou consideravelmente nos últimos 10 anos. Então, o que temos que desenvolver é uma política econômica externa aqui,
coordenando acordos comerciais preferenciais e investimentos diretos com países ricos em recursos, acumulando estoques em áreas críticas selecionadas e criando parcerias industriais para assegurar a cadeia de suprimentos para tecnologias essenciais. Então, por fim, ele vai destacar aí a burocracia europeia. Para mim, é um dos grandes culpados aí por esse baixo crescimento, porque tudo na Europa é muito lento. Tudo tem que ser aprovado pelas comissões de Bruxelas. Os eurodeputados, mais de 500, ganham uma fortuna de salário, tem um monte de assessor, e ficam lá, basicamente, sem fazer nada, só pensando em leis inúteis que não melhoram a vida das pessoas e, pelo contrário, emperram as empresas, infernizam a vida dos pequenos empresários. São regulamentações muito, muito absurdas mesmo. Para colocar um produto novo, vocês não imaginam a burocracia, né, que tem na Europa. E agora, pior de tudo, a Europa está ficando para trás em termos de inteligência artificial devido a essas regulamentações. E se houver um país mais liberal que queira baixar os impostos e atrair capital, como a Irlanda, os caras infernizam a vida do país, pressionam tanto que o país até desiste, as empresas até desistem, como é o caso da Apple, né, até saiu de lá. Então, o papai Estado europeu, ele tem que proteger aí os cidadãos dos capitalistas malvadões dos Estados Unidos e da China, né? Então é mesmo muito difícil empreender na Europa. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso mais para frente. Você ter uma ideia, produzimos entre 2019 até agora algo como 13 legislações. Os Estados Unidos, no mesmo período de tempo, produziram, acho que 3 mil, eu disse 13 mil. Os Estados Unidos produziram 3 mil legislações e 2 mil resoluções. Então isso faz você pensar, podemos fazer um pouco menos e ser um pouco mais focados? Bem, eu acho que é isso que quer dizer. O ponto é que temos que entender que estamos nos tornando cada vez menores em relação aos desafios que enfrentamos. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, devemos realmente temer por nossa autopreservação. E a razão para uma resposta unificada nunca foi tão convincente. E estou confiante de que na nossa unidade encontraremos a força para reformar. Obrigado. Então é isso, pessoal. A Europa precisa mudar. Mas mudar como? Se a população não quer mudar, está todo mundo aqui na maior, todo mundo confortável aí com esse socialismo que o governo aí, sendo uma mãe, um pai, dando tudo para todo mundo, coisas grátis, né? Vamos pensar juntos aí nesse tema. Então, é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até o final. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu peço aí um like. E se o conteúdo do canal for relevante para vocês, se você quer levar as ideias aí do libertarianismo para o maior número de pessoas, peço que você se inscreva no canal, vai dar uma maior força, né? Valeu, obrigado.